A teoria da panspermia, sementes cósmicas que semearam a vida na Terra. Esta hipótese ousada postula que a vida no nosso planeta não surgiu de processos puramente terrestres, mas foi introduzida do espaço exterior, transportada por cometas, meteoritos ou poeira cósmica sob a forma de micro-organismos ou precursores biológicos resistentes. Imaginem um vasto tapete interestelar onde a vida não é um evento isolado, mas um fenômeno ubíquo, capaz de migrar entre estrelas e planetas através dos rigores do vazio cósmico. Esta ideia, enraizada na astrobiologia moderna, desafia a noção tradicional de uma origem endógena da vida na Terra, propondo, em vez disso, um mecanismo de dispersão natural que poderia explicar a aparente rapidez com que a biosfera terrestre emergiu há cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos, apenas algumas centenas de milhões de anos após a formação do planeta. Nas páginas que se seguem, revelarei como esta teoria não só reconfigura a nossa compreensão das origens biológicas, mas transforma radicalmente a percepção da humanidade como um acidente cósmico, prometendo desvendar evidências experimentais que tornam plausível esta narrativa e explorando as suas profundas implicações filosóficas. Permitam-me abrir 2 ciclos de curiosidade que guiarão a nossa exploração. Ciclo número 1. A surpreendente evidência experimental que apoia a panspermia, desde amostras de asteroides a testes na Estação Espacial Internacional, que demonstram a vitalidade da vida no espaço. Ciclo número 2. O golpe de cena contra-intuitivo nas implicações para a resiliência da vida, revelando como micróbios aparentemente frágeis poderiam conquistar distâncias galácticas, desafiando as nossas expectativas sobre a fragilidade biológica. Estas interrogativas não são meras especulações, colocam apostas pessoais e coletivas de alto calibre. Se a panspermia for verdadeira, a nossa identidade humana expande-se. Já não somos filhos exclusivos da Terra, mas herdeiros de uma herança cósmica partilhada, que poderia favorecer uma visão científica mais humilde e unificada do universo, impulsionando avanços na busca de vida extraterrestre e na ética interestelar. Pelo contrário, se for falsa, reforçamos o excepcionalismo terrestre, onde a vida é um milagre local que exige proteger o nosso planeta com maior urgência, alterando debates sobre a colonização espacial e a sustentabilidade. O que significa isto para vós? Se a vida for importada, o nosso relato evolutivo entrelaça-se com o cosmos, potencialmente resolvendo enigmas como a uniformidade genética da Terra e abrindo portas à pluralidade biológica universal. Mas se não o for, força-nos a confrontar a solidão cósmica, intensificando a responsabilidade humana num universo aparentemente estéril. Para navegar esta complexidade, este ensaio segue um mapa claro numa única frase. Primeiro, definições e analogias para ancorar os conceitos-chave. Depois, evidências centrais e provas científicas com contra-argumentos equilibrados. Por fim, aplicações práticas e revelações que fecham os ciclos e redefinem a nossa cosmovisão. Esta estrutura não só decompõe a teoria passo a passo, mas constrói um argumento cumulativo, dos fundamentos teóricos às transformações paradigmáticas, convidando o leitor a questionar e a ampliar a sua compreensão da existência. A panspermia, na sua essência, representa uma hipótese astrobiológica que sugere a distribuição interestelar dos componentes ou das formas primitivas de vida através de vetores cósmicos como meteoritos, cometas e nuvens de poeira interestelar. Formalmente, define-se como o processo pelo qual micro-organismos ou precursores biológicos, encapsulados em materiais rochosos ou gelados, sobrevivem à viagem espacial e implantam-se em planetas habitáveis, iniciando ou contribuindo para a evolução local da vida. Uma variante notável é a panspermia dirigida, que postula uma intervenção intencional, embora não necessariamente por alienígenas avançados, na qual entidades ou processos
poderiam direcionar estas sementes para destinos específicos, como sondas biológicas ou impactos controlados, embora este ramo permaneça no reino especulativo e menos suportado empiricamente do que a forma natural. No núcleo desta teoria reside a noção de que as sementes da vida, bactérias, esporos ou moléculas orgânicas complexas, possuem a capacidade de resistir às condições extremas do espaço. O vácuo absoluto, temperaturas próximas do zero absoluto, radiação ultravioleta intensa e colisões de alta velocidade durante a ejeção de um planeta e a aterragem noutro. Estudos preliminares indicam que tais organismos, em estados de criptobiose, poderiam permanecer viáveis por milhões de anos, hibernando até encontrarem um ambiente propício, como os oceanos primordiais da Terra. Para ilustrar esta ideia com clareza, consideremos uma analogia precisa. O transporte microbiano na panspermia é comparável às sementes de plantas dispersas por ventos continentais, que atravessam oceanos e montanhas para germinar em solos distantes, mas elevada a uma escala cósmica inimaginável, onde em vez de brisas terrestres, as ejeções vulcânicas em planetas ou colisões asteroidais atuam como catapultas galácticas, lançando rochas impregnadas de vida a velocidades de dezenas de quilômetros por segundo através do vazio interestelar. Esta comparação destaca a eficiência natural da dispersão, onde a sobrevivência não depende de milagres, mas de adaptações evolutivas comprovadas. Contudo, é crucial estabelecer um limite explícito. Esta teoria não afirma que a vida tenha sido intencionalmente semeada por civilizações alienígenas, como em narrativas de ficção científica, mas baseia-se em processos astrofísicos puramente naturais, como a fragmentação de corpos celestes e a dinâmica orbital, propagando a vida de forma passiva e probabilística através do universo. Delimitando assim o alcance, evitamos confusões com hipóteses antropocêntricas e mantemos o foco em evidências científicas observáveis, preservando a curiosidade aberta nos ciclos anteriores. Que provas experimentais confirmam esta resiliência cósmica e como reordena as nossas expectativas sobre a vida além da Terra? Esta precisão prepara-nos para mergulhar em cenários ilustrativos que tornem tangível esta hipótese, explorando se tais sementes poderiam realmente ter alcançado o nosso mundo primitivo. Imaginemos por um momento uma viagem cósmica que transcende os limites da nossa imaginação cotidiana, um experimento mental que ilustra a essência da panspermia com clareza vívida. Visualizemos o ano 4 bilhões a.C., numa era em que a jovem Terra ainda se arrefecia após o bombardeamento intenso da sua formação, os seus oceanos primordiais borbulhando com vapores vulcânicos e sais minerais sob um céu tempestuoso. No fundo do espaço, a dezenas de anos-luz de distância, orbita um planeta rochoso e árido, semelhante a Marte na sua juventude, onde uma comunidade microbiana primitiva prospera em poças subterrâneas alimentadas por fontes geotérmicas. Estes micro-organismos, antepassados das bactérias terrestres, sobreviveram tenazes. Arqueias e cianobactérias primitivas, encapsuladas em cristais minerais que as protegem como um casulo natural. Subitamente, uma colisão cataclísmica com um asteroide ejeta fragmentos da crosta planetária para o vazio interestelar. Um destes fragmentos, um meteorito de poucos metros de diâmetro, torna-se o portador involuntário da vida. Chamemo-lo semente estelar, uma rocha porosa impregnada de esporos microbianos congelados num estado de latência absoluta. A odisseia da semente estelar começa com a ejeção violenta. Acelerada a 20 km por segundo, escapa à gravidade do seu planeta natal, atravessando a heliosfera até mergulhar no frio implacável do espaço interestelar. Aqui, o vácuo reina supremo, um abismo sem ar nem pressão, onde as partículas subatômicas viajam solitárias.
as temperaturas descem a menos 270 graus Celsius, congelando toda a umidade num gelo cósmico que sela os micróbios numa criopreservação natural. Mas o espaço não é um aliado benigno. A radiação galáctica, raios cósmicos de alta energia, provenientes de supernovas distantes, e o fundo de micro-ondas do Big Bang, bombardeia a superfície do meteorito com partículas subatômicas que poderiam destruir moléculas orgânicas. Contudo, o interior rochoso da semente estelar funciona como escudo. Camadas de silicatos e carbonatos absorvem e dispersam a radiação, protegendo os esporos no seu núcleo. Durante milhões de anos, o meteorito vagueia errante, influenciado pela gravidade de estrelas passageiras e nuvens moleculares, a sua trajetória curvada por campos magnéticos interestelares. Neste êxodo prolongado, o tempo dilata-se em escala cósmica, o que para um observador humano seria uma eternidade, para estes micróbios em criptobiose é uma mera pausa, um letargo evolutivo onde o metabolismo se reduz a quase zero, preservando a integridade genética contra a entropia universal. Finalmente, após eões de deriva, a semente estelar é capturada pelo poço gravitacional do jovem Sol e precipita-se em direção à Terra. A entrada atmosférica é um inferno. O atrito com a atmosfera primitiva gera um plasma ardente, aquecendo a superfície do meteorito a milhares de graus, mas a sua massa e composição permitem que o núcleo permaneça relativamente intacto, com temperaturas internas que não excedem os 100 graus Celsius por breves instantes. O impacto ocorre num oceano temperado, perto do que hoje seria o Equador africano, escavando uma cratera efêmera que liberta a sua carga na água salobra. Aqui, nas profundezas térmicas da terra hospitaleira, as sementes despertam. O descongelamento gradual, impulsionado pela pressão hidrostática e pela química redutora dos oceanos, reidrata os esporos. Os micróbios, revitalizados, começam a metabolizar compostos orgânicos locais, hidrogênio sulfúrico e metano dissolvidos, replicando-se e adaptando-se ao novo ambiente. Em questão de gerações, formam colônias que infundem oxigênio na água, pavimentando o caminho para a explosão de vida complexa que se seguirá. Este cenário não é mera ficção, baseia-se em modelos astrofísicos reais, como os simulados pela NASA, que estimam que tais transferências interplanetárias ocorreram milhares de vezes durante o período de bombardeamento tardio, há cerca de 3 bilhões e 900 milhões de anos. Este experimento mental mergulha-nos na dinâmica da panspermia, tornando palpável como a vida poderia tecer o seu tapete através do cosmos. Mas uma vida aparentemente tão frágil poderia realmente suportar os rigores do cosmos, e que evidência experimental sugere um sim clamoroso? Estas perguntas levam-nos diretamente ao núcleo da teoria, onde examinaremos os fundamentos bioquímicos e a resiliência observada que tornam viável esta hipótese, fechando passo a passo os ciclos de curiosidade abertos no início. Iniciemos o núcleo A da nossa exploração com o primeiro passo claro: desvendar os fundamentos bioquímicos da panspermia, focando-nos nos blocos de construção da vida que já povoam o espaço exterior, o que mina a noção exclusiva de uma origem terrestre autônoma. No coração desta discussão reside a descoberta de moléculas orgânicas complexas em meteoritos e cometas, que servem como precursores diretos da biologia. Tomemos, por exemplo, o meteorito Murchison, caído na Austrália em 1969 e analisado exaustivamente em laboratórios de astroquímica. Este condrito carbonáceo, uma relíquia da nebulosa solar primitiva, contém uma abundância de aminoácidos, os tijolos fundamentais das proteínas, incluindo glicina, alanina e ácido glutâmico, idênticos aos encontrados em organismos terrestres. Além disso, análises espectrométricas revelam nucleotídeos de base,
como adenina e guanina, componentes essenciais de RNA e DNA, juntamente com hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que poderiam ter catalisado reações prebióticas. Estas descobertas não são anomalias. Repetem-se noutros meteoritos como o Allende e Tagish Lake, sugerindo que a química orgânica é um subproduto ubíquo da formação estelar, sintetizada em nuvens moleculares frias, mediante reações fotoquímicas impulsionadas por raios ultravioleta interestelares. O contexto científico é profundo e formal. A abiogênese tradicional, proposta por figuras como Miller e Urey no seu experimento de 1953, postulava que a vida surgisse espontaneamente na Terra a partir de uma sopa primordial, rica em gases redutores sob descargas elétricas, produzindo aminoácidos endógenos. Contudo, a presença destes compostos em meteoritos como Murchison desafia esta visão, demonstrando que os ingredientes vitais não precisavam ser gerados localmente. Poderiam ter sido importados massivamente durante o bombardeamento pesado do Adiano, entregando não só blocos moleculares, mas possivelmente cadeias poliméricas prontas para a automontagem. Um mini pagamento revelador surge aqui. Esta importação cósmica resolve o problema da diluição, onde a probabilidade de formar biomoléculas complexas em oceanos vastos é infinitesimalmente baixa sob a biogênese pura, propondo, em vez disso, um mecanismo de entrega concentrada que acelera o surgimento da vida, alinhando-se com evidências fósseis de micróbios datados de 3 bilhões e 500 milhões de anos. Para tornar acessível este conceito, consideremos uma analogia simples. A química cósmica opera como uma cozinha universal, onde estrelas e nuvens interestelares são os fogões primordiais, cozinhando ingredientes da vida, aminoácidos e açúcares, a partir de elementos simples como carbono, hidrogênio e oxigênio, misturados pela energia de supernovas e ventos estelares. Como um chefe interestelar verte estes componentes em panelas planetárias como a Terra, a panspermia sugere que não inventamos a receita, mas a recebemos pronta para o banquete evolutivo. Contudo, este passo inicial tem limites claros. Enquanto os blocos bioquímicos são abundantes, não implicam vida ativa transferida, mas precursores que ainda requerem condições locais para a ativação, evitando sobreestimar a panspermia como panaceia absoluta. Esta base bioquímica leva-nos logicamente ao passo seguinte no núcleo A: examinar a resiliência de formas de vida terrestres como análogos para a sobrevivência espacial, testando se tais sementes poderiam não só chegar, mas prosperar em novos mundos. Avançando neste segundo passo do núcleo A, mergulhamos na resiliência biológica dos extremófilos terrestres, organismos que personificam a capacidade da vida de desafiar ambientes hostis e servem como análogos diretos para a sobrevivência no espaço exterior. Estes seres, adaptados a condições extremas no nosso planeta, das profundezas abissais a desertos hiperáridos e nascentes termais ácidas, oferecem um quadro empírico para avaliar se as sementes da vida poderiam suportar a viagem interestelar proposta pela panspermia. Entre os exemplos mais emblemáticos estão os tardígrados, conhecidos coloquialmente como ursos d'água, criaturas microscópicas de apenas meio milímetro de comprimento que exibem uma tenacidade quase lendária. Em experiências conduzidas pela Agência Espacial Europeia em 2007, a bordo da missão Photon M3, tardígrados foram expostos diretamente ao vácuo espacial e à radiação ultravioleta intensa durante 10 dias em órbita terrestre baixa. Surpreendentemente, 30% dos espécimes reviveu ao regresso à Terra, reidratando-se e reproduzindo-se sem sequelas genéticas significativas. Estes invertebrados, entrando num estado de criptobiose, um letargo reversível, onde perdem até 99% da sua água corporal e reduzem o metabolismo a níveis não detetáveis,
demonstraram que a desidratação extrema atua como escudo contra a descompressão e o frio, preservando a integridade do seu ADN contra a ionização radioativa. De forma semelhante, experiências com bactérias aprofundaram esta resiliência. Consideremos o caso do Deinococcus radiodurans, apelidado Conan, o bactéria, pela sua resistência à radiação, capaz de suportar doses letais para humanos, até 5.000 Gray, em comparação com 10 Gray que matam um ser humano. Em testes realizados na Estação Espacial Internacional entre 2010 e 2015, como parte do projeto Tampopo da Agência Espacial Japonesa JAXA, colônias desta bactéria e outras como Bacillus subtilis foram fixadas em painéis externos expostos ao vácuo, a temperaturas flutuantes de -150 a +120 graus Celsius e a raios cósmicos galácticos. Após 3 anos de exposição, 50% dos esporos de Bacillus subtilis permaneceu viável, com taxas de sobrevivência que aumentavam quando protegidos sob uma camada fina de argila ou gelo, simulando matrizes meteoríticas. Estes resultados não só validam a hipótese da litopanspermia, onde rochas atuam como carapaças protetoras, mas quantificam a probabilidade de sobrevivência. Modelos matemáticos derivados destes dados estimam que micróbios encapsulados poderiam percorrer distâncias interplanetárias em meses ou interestelares em milhões de anos, com taxas de vitalidade de 10 a 20% sob condições ótimas. Um mini pagamento emerge destas descobertas. A viabilidade do transporte panspermico eleva-se de especulação à possibilidade quantificável, resolvendo um dos principais obstáculos à teoria, a letalidade do espaço, demonstrando que a vida não requer ambientes benignos para persistir, mas apenas um refúgio breve durante o trânsito. Para inserir um padrão interruptivo que destaque esta robustez, consideremos um facto impactante. Esporos bacterianos como os de bacilos, preservados em âmbar ou sedimentos terrestres, demonstraram vitalidade após 25 milhões de anos de inatividade, sugerindo que no vácuo cósmico, onde o tempo geológico se acelera, tais formas poderiam hibernar por eões sem degradação significativa, desafiando a nossa percepção linear do envelhecimento biológico. Contudo, é imperativo reconhecer um limite explícito nesta resiliência. Nem todas as formas de vida poderiam sobreviver ao êxodo espacial. Apenas micróbios resistentes, como extremófilos procarióticos ou tardígrados em estados de quiescência, possuem as adaptações necessárias: paredes celulares reforçadas, reparação eficiente do ADN e mecanismos antioxidantes para resistir ao estresse multifatorial do cosmos. Organismos complexos, como eucariotas multicelulares ou plantas, sucumbiriam rapidamente ao vácuo e à radiação, limitando a panspermia a fases primitivas da evolução biológica e excluindo transferências de vida avançada. Esta delimitação mantém o rigor científico, evitando extrapolações infundadas e focando-nos em vetores microbianos plausíveis. Com esta evidência de sobrevivência em mãos, o núcleo A progride logicamente para o terceiro passo: sintetizar os mecanismos astrofísicos que facilitam a dispersão destas sementes vivas, integrando a biologia com a dinâmica cósmica para uma visão holística da panspermia. Concluindo o núcleo A, no seu terceiro passo, examinamos os mecanismos astrofísicos que atuam como vetores primordiais para a propagação da vida, desde ejeções cometárias a nuvens de poeira interestelar, revelando como o próprio universo conspira para espalhar os seus componentes biológicos. As ejeções cometárias representam um dos canais mais eficientes. Cometas, compostos de gelo e poeira orgânica, formados nas regiões externas do sistema solar primitivo, podem libertar-se das suas órbitas por perturbações gravitacionais, como encontros com planetas gigantes, e catapultar-se para o espaço interestelar,
a velocidades de 10 a 50 km por segundo. Modelos dinâmicos, simulados pelo Instituto de Astrofísica das Canárias, indicam que durante o período de bombardeamento tardio, 4 bilhões a 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, milhares de cometas impactaram a Terra, potencialmente entregando não só água e orgânicos, mas micróbios vitais aprisionados nos seus núcleos gelados. Estes corpos, com diâmetros de quilômetros, oferecem proteção superior contra a radiação graças à sua composição criogênica, onde o gelo atua como refrigerante natural que mitiga o calor da reentrada atmosférica, permitindo que 1 a 10% da carga biológica sobreviva ao impacto, segundo simulações hidrodinâmicas. Paralelamente, as nuvens de poeira interestelar e fragmentos rochosos ejetados por impactos planetários, conhecidos como litopanspermia, estendem este vetor a escalas galácticas. Em supernovas ou colisões asteroidais, material rochoso impregnado de micróbios pode ser lançado a velocidades relativísticas, integrando-se em nuvens moleculares densas que atuam como incubadoras cósmicas. Observações do telescópio Spitzer detetaram tais nuvens repletas de compostos orgânicos, como metanol e formaldeído, que poderiam nutrir esporos em trânsito. Um mini pagamento-chave surge aqui. A panspermia alinha-se perfeitamente com a abundância observada de moléculas orgânicas no cosmos, detetadas em mais de 20% das nuvens interestelares pelo Observatório ALMA, sugerindo que a vida não é um fenômeno raro, mas um subproduto inevitável da química estelar, onde vetores como estes distribuem biomaterial a ritmos que tornam plausível a sua chegada a planetas habitáveis em toda a Via Láctea. Em síntese micro, o núcleo A afirma a plausibilidade da panspermia, entrelaçando bioquímica cósmica, resiliência biológica e dinâmica astrofísica num quadro coerente. Os ingredientes, a tenacidade e os transportes convergem para tornar viável a semeadura interestelar da vida, desafiando a biogênese isolada e abrindo caminhos para uma biologia universal. Se isto se sustenta, então a verdadeira surpresa reside nas provas de laboratório que aguardam, onde evidências concretas de missões espaciais e análises meteoríticas elevam esta hipótese de possibilidade à probabilidade empírica. Esta ponte conduz-nos agora aos casos e provas específicas, decompondo estudos que ancoram a teoria a dados observáveis e preparando o terreno para contra-argumentos equilibrados que reforcem a sua credibilidade. Mergulhando nos casos e provas concretas que sustentam a panspermia, começamos com o caso Prova 1, a missão Hayabusa 2 da Agência Espacial Japonesa, JAXA, cujo retorno de amostras do asteroide Ryugu em dezembro de 2020, precedido pelo pouso em 2019 e pela recolha inicial em 2018, representa um marco na astrobiologia ao revelar compostos orgânicos que evocam materiais prebióticos, diretamente relevantes para a hipótese de dispersão interestelar da vida. Esta missão não era um mero voo espacial, era uma expedição cirúrgica ao coração do sistema solar primitivo, recolhendo aproximadamente 5,4 gramas de rególito, poeira e fragmentos rochosos da superfície de Ryugu, um asteroide do tipo C, carbonáceo, de cerca de 900 metros de diâmetro, em órbita entre Marte e Júpiter. Lançada em dezembro de 2014, a Hayabusa 2 empregou uma sonda principal equipada com um canhão de projéteis de tântalo para disparar na superfície e capturar material ejetado, juntamente com 2 rovers miniaturizados, Minerva 2, e uma cápsula de aterragem móvel, Mascot, que transmitiram dados in situ sobre a composição mineralógica e térmica do asteroide. As análises preliminares das amostras, conduzidas em laboratórios estéreis no Japão e colaborações internacionais com a NASA e a Agência Espacial Europeia,
identificaram uma riqueza inesperada de moléculas orgânicas, mais de 20 aminoácidos diferentes, incluindo isômeros raros como isovalina e aminoácidos não proteicos, juntamente com compostos azotados como uracilo, um nucleotídeo-chave no RNA, e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, pH, que poderiam ter servido como catalisadores na química prebiótica. Esta revelação não é abstrata. Ancora-se a dados espectrométricos de alta resolução, como os obtidos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, GCMS, que detetaram concentrações de aminoácidos até 100 partes por milhão nas amostras, superando até as encontradas no meteorito Murchison. Além disso, análises isotópicas com espectrômetros de massa de razão isotópica, IRMS, mostraram rácios de deutério a hidrogênio, DH, elevados nos compostos orgânicos, semelhantes aos dos oceanos terrestres primordiais, sugerindo uma origem em regiões frias do disco protoplanetário, onde o gelo de água incorporou estes elementos durante a formação solar há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Estas descobertas reforçam a panspermia, postulando que Ryugu, como relíquia da nebulosa solar, transportou precursores biológicos que poderiam ter sido dispersos por impactos asteroidais para planetas como a Terra, contribuindo para a sopa primordial que deu origem à vida. Em essência, as amostras de Ryugu não só confirmam a síntese abiótica de biomoléculas no espaço precoce, mas ilustram um mecanismo vetorial onde tais materiais, encapsulados em matrizes rochosas, sobrevivem a migrações interplanetárias, alinhando-se com a ideia de sementes cósmicas vitais. Para captar a profundidade desta descoberta, imaginemos Ryugu não como um simples calhau espacial, mas como uma cápsula do tempo primorosamente preservada do nascimento do Sistema Solar. Um contentor selado por eões, que guarda os ecos químicos da aurora cósmica, onde nuvens de gás e poeira colapsaram sob a gravidade para forjar planetas, e no seu interior incubaram-se os primeiros sussurros de complexidade orgânica. Como um arqueólogo desenterra um vaso intacto de uma civilização antiga, repleto de artefactos que contam histórias esquecidas, os cientistas da Hayabusa 2 abriram esta cápsula, libertando evidências de que a química da vida não era um monopólio terrestre, mas um inventário partilhado desde os primórdios estelares. Esta analogia destaca a integridade temporal de Ryugu. A sua superfície, alterada minimamente pelo vento solar e micrometeoritos durante 4 bilhões e 500 milhões de anos, preserva um instantâneo inalterado da era pré-solar, onde reações fotoquímicas em grãos de gelo interestelar forjaram aminoácidos mediante irradiação ultravioleta, um processo replicado em laboratórios terrestres como os da experiência Stardust da NASA. Contudo, para construir credibilidade científica, é essencial enfrentar as condições limite inerentes a esta prova, particularmente os riscos de contaminação que poderiam enviesar os resultados e minar as inferências panspérmicas. As amostras de Ryugu, recolhidas num ambiente espacial estéril, mas transportadas para a Terra, enfrentaram o perigo de contaminação biológica terrestre. Micróbios ambientais ou compostos orgânicos atmosféricos poderiam aderir durante a descida da cápsula de retorno, aterrada no deserto de Woomera, na Austrália, a 5 de dezembro de 2020. Este risco é crítico porque os aminoácidos terrestres exibem quiralidade homóloga, predominantemente isômeros L, enquanto os extraterrestres em meteoritos mostram frequentemente misturas racêmicas, e qualquer intrusão poderia falsificar as assinaturas químicas. Para mitigar isto, a JAXA implementou protocolos rigorosos de esterilização e contenção. A cápsula de amostragem foi selada em azoto ultrapuro durante a viagem de retorno e, ao aterragem, foi recuperada por equipas em fatos protetores de classe ISO 5,
transportada para uma câmara limpa de nível 100 no Centro de Ciências do Cosmos de Sagamihara. Lá, as amostras foram divididas em subamostras sob fluxo laminar, analisadas com técnicas não destrutivas como microscopia eletrônica de varrimento, ISM, e espectroscopia infravermelha por transformada de Fourier, FTIR, para identificar assinaturas químicas extraterrestres antes de qualquer manipulação invasiva. Estes protocolos, validados por revisões independentes em revistas como Nature e Science, minimizaram a contaminação a níveis inferiores a 0,01%, assegurando que as detecções de orgânicos em Ryugu reflitam a sua composição original e não artefactos terrestres. Tais condições limite não enfraquecem a prova, pelo contrário, destacam o rigor metodológico que eleva as descobertas a evidências científicas robustas, preparando o terreno para analisar as suas implicações diretas na hipótese da panspermia. Expandindo a análise desta prova, as implicações para a panspermia emergem com uma clareza que reconfigura a nossa compreensão das origens biológicas. Em particular, os dados sobre a quiralidade dos aminoácidos nas amostras de Ryugu oferecem uma ligação tentadora com a bioquímica terrestre. A quiralidade refere-se à mão molecular. Os aminoácidos podem existir em formas especulares, L, levógira, e D, dextrógira, e a vida na Terra exibe uma homochiralidade exclusiva de isômeros L, um enigma sem explicação completa na abiogênese. Em Ryugu, as análises revelaram uma mistura racêmica quase perfeita, 50-50 LD, para a maioria dos aminoácidos detectados, como a glicina, a quiral e a alanina, mas com enriquecimentos súbitos em isômeros L, para compostos complexos como a isovalina, até 18% de excesso segundo publicações em Science Advances, 2021. Este padrão não é casual. Sugere processos assimétricos no espaço precoce, possivelmente induzidos por luz polarizada de estrelas próximas ou campos magnéticos interestelares, que poderiam ter preparado os precursores para a seleção homochiral em ambientes planetários. Se estes aminoácidos foram dispersos por vetores panspérmicos para a Terra, explicariam o surgimento rápido da homochiralidade observada em fósseis microbianos de 3 bilhões e 800 milhões de anos, resolvendo um quebra-cabeças que a síntese endógena sozinha não esclarece. Complementando isto, os rácios isotópicos nas moléculas orgânicas de Ryugu fornecem uma assinatura ainda mais convincente. As análises IRMS mostraram rácios de carbono 13 a carbono 12, DD13C, de -20 a -40 por mil em aminoácidos e uracilo, valores que coincidem estreitamente com os de biomoléculas terrestres primitivas, como as extraídas de estromatólitos australianos de 3 bilhões e 500 milhões de anos. Da mesma forma, o rácio DH em compostos voláteis atingiu 150-200 partes por milhão, semelhante à água cometária e aos oceanos adeanos inferidos de zircões incluídos em diamantes terrestres. Estes marcadores isotópicos não são coincidências fortuitas, indicam uma origem partilhada num reservatório químico frio e rico em hidrogênio, como as regiões do disco protoplanetário além da linha de neve de Neptuno, onde o gelo preservou isótopos pesados durante a migração radial de planetesimais. No quadro da panspermia, estes dados sugerem que Ryugu atuou as intermediário, capturando e transportando estes tijolos isotopicamente etiquetados para a Terra via impactos durante o bombardeamento tardio, infundindo a sopa primordial com componentes já afinados para a vida, o que acelera a transição da química para a biologia por um fator de milhões de anos. Para encapsular esta ligação profunda, visualizemos estes padrões quirais e isotópicos não como meras métricas químicas, mas como impressões digitais de uma origem cósmica partilhada.
marcas únicas impressas nas moléculas durante a sua forja, nas forjas estelares, que viajam pelo espaço como assinaturas indeléveis, idênticas às que encontramos na nossa própria biologia. Como um detetive forense compara impressões numa cena de crime com as de um suspeito distante, os cientistas comparam estas impressões em Ryugu com as da vida terrestre, traçando uma linhagem que une o asteroide aos nossos antepassados microbianos. Esta analogia sublinha a não casualidade. As semelhanças não surgem de convergência local, mas de herança transportada, onde o cosmos atua como um carteiro universal, entregando pacotes genéticos pré-etiquetados que explicam a uniformidade bioquímica observada em todos os seres vivos terrestres, das bactérias aos humanos. Em microconclusão, esta prova do caso Prova 1 reforça a panspermia, fornecendo evidências tangíveis de que os precursores biológicos não só existem no espaço, mas exibem assinaturas químicas compatíveis com a vida terrestre, elevando a teoria de especulação filosófica a quadro empírico suportado por missões espaciais de vanguarda, demonstrando que materiais como os de Ryugu poderiam ter sido vetores vitais durante a formação planetária. A hipótese ganha tração como explicação parcimoniosa para a precocidade da vida na Terra, integrando astroquímica e biologia numa narrativa unificada. Contudo, como em todo avanço científico, esta evidência convida ao escrutínio. Contra-argumentos perspicazes questionam se tais orgânicos implicam realmente transferência de vida ou se formam puramente de forma abiótica, pavimentando o caminho para um debate equilibrado que aprofunde a nossa confiança na teoria. Embora as descobertas de Ryugu representem um pilar sólido para a panspermia, é imperativo confrontar um contra-argumento forte e recorrente na literatura astrobiológica: a possibilidade de que as moléculas orgânicas detectadas em meteoritos e asteroides se formem exclusivamente mediante processos abióticos no espaço, sem necessidade de implicar uma transferência literal de vida ou precursores vitais. Críticos como o astroquímico Denton Ebel, em revisões publicadas em Meteoritics and Planetary Science 2022, argumentam que aminoácidos e nucleotídeos em corpos como Ryugu emergem de reações fotoquímicas e catalíticas em nuvens moleculares interestelares. Por exemplo, a irradiação UV de metano e amoníaco em grãos de gelo que produz glicina mediante mecanismos de Fischer-Tropsch, processos replicados em laboratórios terrestres sem intervenção biológica. Esta síntese abiótica, afirmam, explica a presença de orgânicos sem invocar a panspermia, tornando a hipótese de dispersão interestelar supérflua sob o princípio de Ockham. Além disso, os riscos de contaminação em experiências como a Hayabusa 2 persistem como ponto fraco. Mesmo com protocolos estritos, traços de micróbios terrestres ou compostos voláteis poderiam infiltrar-se durante a manipulação pós-retorno, enviesando interpretações para semelhanças espúrias com a bioquímica local, como debatido num fórum da União Astronômica Internacional em 2021. Para responder honestamente a estes contra-argumentos e construir confiança na discussão, examinemos refutações peer-reviewed que equilibram o panorama com dados controlados. Em primeiro lugar, quanto à formação abiótica, embora seja inegável que aminoácidos se sintetizem sem vida, como demonstrado no experimento de Miller-Urey, modificado para condições espaciais pela equipa da Universidade de Chicago em 2019, publicado em PNAS. As assinaturas quirais e isotópicas em Ryugu superam o esperado de processos puramente abióticos. Simulações computacionais do Instituto Max Planck de Química em Mainz, 2023, modelaram a síntese interestelar e encontraram que enriquecimentos em isômeros L requerem influências assimétricas não triviais, como polarização circular de luz estelar, que são raras e poderiam indicar seleção biológica prévia numa origem distante. Além disso,
A complexidade de compostos como o uracilo em Ryugu, que envolve ligações azotadas estáveis, sugere caminhos catalisados por minerais orgânicos que confinam com a fronteira bioquímica, alinhando-se mais com a panspermia do que com a abiogênese estática. Sobre a contaminação, estudos de validação independentes, como a análise de amostras de Bennu da missão OSIRIS-REx da NASA, reportada em Nature Astronomy 2022, empregaram biomarcadores isotópicos, por exemplo, azoto 15 enriquecido em orgânicos espaciais versus terrestres, para distinguir origens, confirmando que menos de 0,001% das detecções na Hayabusa 2 são contaminantes, um limiar que preserva a integridade dos dados panspérmicos. Além disso, refutações experimentais diretas enfrentam a vitalidade do transferência mediante simulações de sobrevivência. O experimento Biomax, na Estação Espacial Internacional 2014-2016, liderado pela Agência Espacial Europeia e publicado em Frontiers in Microbiology 2019, expôs análogos de meteoritos impregnados de extremófilos como Chrococcidiopsis a condições espaciais reais durante 18 meses. 70% das células reviveu pós-exposição, demonstrando probabilidades de sobrevivência de 10 a 50% em trânsitos interplanetários, mesmo sob radiação galáctica simulada. Estes resultados, replicados em câmaras de vácuo terrestres pela equipa da Universidade de Viena, Astrobiology 2021, quantificam que a litopanspermia mitiga a formação abiótica como única explicação, mostrando que a vida ativa, não só precursores, poderia fazer autostop em rochas, respondendo aos críticos com evidência probabilística que eleva a panspermia sem descartar processos locais. Esta discussão equilibrada, reconhecendo forças e limites, não só constrói confiança, evitando dogmatismo, mas convida a um exame mais profundo das variantes da teoria que refinam o seu mecanismo, revelando camadas escondidas que transcendem os debates iniciais sobre a formação abiótica. O detalhe que ninguém te diz é o papel pivotal da variante da panspermia, conhecida como litopanspermia, onde as rochas não são meros transportes inertes, mas escudos vitais que protegem os micróbios durante as fases mais letais da viagem, a ejeção violenta de um planeta de origem e a aterragem abrasiva num destino habitável. Neste modelo, proposto originalmente pelo astrônomo Joseph Lizano nos anos 80 e refinado por simulações numéricas na era moderna, impactos de meteoritos ou erupções vulcânicas em corpos planetários ejetam fragmentos rochosos, até centenas de metros de diâmetro, impregnados de vida microbiana do subsolo. Estas rochas, compostas de materiais densos como basaltos ou condritos, absorvem a energia cinética da ejeção, limitando o aquecimento interno a menos de 150 graus Celsius por períodos breves, segundo modelos hidrodinâmicos do Jet Propulsion Laboratory da NASA, 2020. Durante o trânsito interestelar, a sua massa atua como blindagem contra a radiação cósmica, reduzindo a dose letal por um fator de 10 à quarta potência em comparação com a exposição direta, permitindo que esporos bacterianos mantenham a sua vitalidade genética por eões. A chegada a um novo mundo, a reentrada atmosférica gera um escudo de plasma que vaporiza apenas a camada externa, preservando o núcleo biológico para um desdobramento gradual em oceanos ou solos úmidos. Esta variante não só resolve as críticas sobre a sobrevivência, quantificando taxas de sucesso de 1 a 10% em transferências interplanetárias, baseadas em experiências como Tampopo II, JAXA 2022, mas transforma a panspermia de ideia passiva em processo geofísico robusto, onde o universo forja armaduras para suas sementes vivas. Contudo,
Esta revelação convida a questionar as narrativas de origem estabelecidas que aceitamos como dogmas. E se a abiogênese terrestre não fosse um milagre isolado, mas o nó de uma rede mais vasta, onde a vida não emerge do nada em cada planeta, mas propaga-se como um ecossistema galáctico interconectado? Tais interrogativas preparam o terreno para um golpe de cena conceptual que reordena completamente as perspectivas tradicionais, passando de um modelo geocêntrico a um cósmico, onde a panspermia emerge não como anomalia, mas como paradigma dominante da biologia universal. Este pivô conduz-nos agora ao núcleo B, onde exploraremos como esta hipótese demole o antropocentrismo e eleva a biogênese a um fenômeno inevitável na tela do espaço-tempo. Pivotando para o núcleo B, introduzimos o twist conceptual que reordena radicalmente as visões tradicionais sobre as origens da vida. A panspermia não postula um evento isolado e fortuito na Terra, mas implica a vida como uma rede galáctica dinâmica, um tapete interconectado de biosferas, onde micróbios e precursores biológicos migram entre estrelas, planetas e nuvens moleculares, tecendo uma herança biológica partilhada através da Via Láctea e além. Esta perspectiva, enraizada em trabalhos seminais de astrobiólogos como Paul Davies, no seu tratado The Eerie Silence, 2010, e suportada por modelos de dispersão galáctica do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, 2023, desafia o paradigma da abiogênese endógena, onde a vida surge espontaneamente em cada mundo habitável de forma independente, propondo, em vez disso, um ciclo de propagação contínua, impulsionado pela turbulência estelar e colisões inevitáveis. Em vez de ver a Terra como uma oásis única num deserto cósmico estéril, a panspermia reposiciona-a como um nó receptor numa malha vasta, onde sementes biológicas, originadas possivelmente num planeta-mãe primigênio ou sintetizadas na nebulosa solar, distribuem-se probabilisticamente, colonizando exoplanetas em zonas habitáveis com uma eficiência que torna a vida ubíqua em escalas galácticas. Este twist contra-intuitivo fecha o ciclo número 2, o das implicações para a resiliência da vida, com um payoff visível e transformador. O que parecia uma fragilidade biológica inerente, com micróbios incapazes de transcender a atmosfera terrestre, revela-se como uma adaptabilidade cósmica profunda, onde a fraqueza aparente destes organismos se torna o seu superpoder evolutivo, permitindo não só sobrevivência, mas dominação interestelar. O payoff reside em como esta resiliência demole o centrismo terrestre. Já não somos o pináculo de um milagre local, mas participantes numa biologia pan-universal, onde a uniformidade genética da vida na Terra, como o código genético universal e a homochiralidade L, se explica não por coincidência, mas por herança partilhada de vetores comuns, dissipando a ilusão de excepcionalismo e favorecendo uma humildade científica que redefine a astrobiologia. Filosoficamente, este shift eleva a biogênese de um processo local e improvável, com probabilidades estimadas em 10 a menos 40, sob modelos de abiogênese pura, segundo cálculos de Carl Sagan em 1973. Há um fenômeno inevitável e distribuído, onde a vida emerge uma vez na história cósmica precoce e propaga-se como uma praga benigna, colonizando 1 a 10% dos 10 a 11ª planetas habitáveis na galáxia, segundo simulações de Monte Carlo em Astrophysical Journal, 2022. Esta elevação universaliza a biologia, integrando-a com a cosmologia. A entropia não destrói a vida, mas dissemina-a, convertendo supernovas e ejeções em motores de diversidade evolutiva. Numa análise formal, estas mudanças filosóficas na astrobiologia reverberam em múltiplas dimensões. Epistemologicamente,
A panspermia mina o princípio antrópico fraco, que observa o universo afinado para a vida porque estamos aqui, introduzindo um princípio antrópico de panspermia, onde a observabilidade da vida se deve à sua dispersão ubíqua, resolvendo o problema de Fermi, onde estão todos, postulando que civilizações alienígenas poderiam ser descendentes das mesmas sementes, mas separadas por distâncias e tempos que impedem contato direto. Ontologicamente, redefine a essência da vida não como atributo planetário, mas como estado quântico distribuído, onde a complexidade biológica emerge de interações não locais no espaço-tempo, alinhando-se com teorias como a holografia quântica que vêem o universo como informação entrelaçada. Eticamente, este quadro impõe novas responsabilidades. Se a vida é uma rede partilhada, a contaminação planetária por sondas humanas, como advertido no Protocolo de Contaminação Planetária da COSPAR 2021, poderia alterar biosferas distantes, exigindo uma ética cósmica que priorize a preservação da herança galáctica sobre a exploração agressiva. Finalmente, metodologicamente, impulsiona a astrobiologia para abordagens interdisciplinares, fundindo genômica com dinâmica galáctica. Projetos como o telescópio James Webb, JWST, com as suas detecções de biosignaturas em atmosferas exoplanetárias, por exemplo, dimetilsulfureto em K218b, 2023, são agora interpretados não como origens independentes, mas como ecos da rede panspérmica, acelerando a busca de vida com um viés para padrões genéticos homólogos. Esta reordenação conceptual não só fecha o ciclo da resiliência com uma visão empowering, a vida como conquistadora cósmica, não como vítima do vazio, mas estabelece as bases para evidências adicionais de ângulos complementares, como descobertas exoplanetárias que ilustram a interconexão galáctica, pavimentando o caminho para provas que expandem esta rede conceptual, integrando observações telescópicas contemporâneas que pintam um universo repleto de oportunidades para a dispersão biológica. Desenvolvendo ulteriormente o núcleo B, voltamos a atenção para evidências emergentes de descobertas exoplanetárias, particularmente as obtidas por telescópios avançados como o James Webb Space Telescope, JWST, lançado em 2021 e operacional desde julho de 2022, que revelaram zonas habitáveis em sistemas estelares distantes, repletos de vetores potenciais de vida, desde cometas errantes a nuvens de poeira orgânica que poderiam servir como autoestradas interestelares para sementes panspérmicas. O JWST, com o seu espelho primário de 6,5 metros e instrumentos infravermelhos sensíveis como NIRS-SPEC e MIRI, penetrou atmosferas de exoplanetas em zonas habitáveis, regiões orbitais onde as temperaturas permitem água líquida, um pré-requisito para a vida como a conhecemos, detetando assinaturas químicas que evocam processos biológicos ou prebióticos. Por exemplo, no sistema TRAPPIST-1, a 40 anos-luz na constelação de Aquário, o JWST analisou 7 planetas rochosos compactos, 3 dos quais orbitam na zona habitável da sua anã vermelha. Espectros de transmissão de TRAPPIST-1A, publicados em Nature Astronomy 2023, mostram absorções de vapor de água e dióxido de carbono na sua atmosfera, juntamente com traços de metano e ozono que poderiam indicar atividade biológica, como fotossíntese análoga à terrestre. Mais intrigante ainda, observações da nuvem molecular circumestelar revelam cometas e planetesimais ricos em gelo orgânico, vetores ideais para a panspermia, pois perturbações gravitacionais em sistemas jovens como este poderiam ejetar material biológico para trajetórias interestelares, semelhante a como objetos da nuvem de Oort no nosso sistema solar alimentam o fluxo de cometas. De forma complementar,
O OWST escrutinou exoplanetas como K2-18b, um subnetuno híbrido a 120 anos-luz no Leão, onde dados de 2023, reportados em The Astrophysical Journal Letters, detetaram dimetilsulfureto, DMS, um gás produzido na Terra por fitoplâncton marinho, em concentrações que desafiam explicações puramente abióticas. Embora não conclusivo, esta biossignatura sugere a presença de vida microbiana em oceanos subsuperficiais e o ambiente do sistema, incluindo um disco de detritos com asteroides detectados por interferometria, implica um mecanismo de dispersão, colisões que libertam rochas impregnadas de micróbios para a nuvem interestelar local, potencialmente conectando biosferas separadas por centenas de anos-luz. Estas descobertas não são isoladas. O catálogo do JWST, com mais de 5.000 exoplanetas confirmados até 2024, mostra que 20 a 30% das estrelas semelhantes ao Sol hospedam zonas habitáveis com vetores dinâmicos, como no caso de LHS 1140b, um exoplaneta rochoso com atmosfera rica em azoto e possíveis oceanos, onde modelos de ejeção, simulados pela equipa Harvard-Smithsonian 2024, estimam que 1% da sua massa superficial poderia ser lançado no espaço interestelar durante a sua formação, transportando precursores orgânicos vitais. Para ilustrar esta interconexão em escala galáctica, consideremos uma analogia fresca. A Via Láctea não é um arquipélago de ilhas isoladas, mas uma tela intricada de biosferas interconectadas, onde planetas e estrelas atuam como nós numa rede viva, unidos por fios de cometas, meteoritos e poeira orgânica que tecem pontes biológicas através do vazio. Como uma aranha constrói a sua teia, estendendo filamentos que capturam presas distantes, o cosmos desdobra vetores panspermicos, ejeções impulsionadas por supernovas ou migrações orbitais, que ligam exoplanetas habitáveis, permitindo que sementes genéticas saltem de nó para nó, favorecendo evoluções convergentes em sistemas separados por milhares de parsecs. Esta rede não é estática. A sua dinâmica, modelada por equações de difusão galáctica em trabalhos do Observatório Europeu do Sul 2023, prediz que em 10 a 8 anos, 10% dos planetas habitáveis poderiam trocar material biológico, transformando a galáxia num superorganismo evolutivo, onde a vida flui como seiva numa árvore cósmica. Em microconclusão, estas evidências exoplanetárias do JWST enriquecem o núcleo B, demonstrando que as zonas habitáveis não são exceções estéreis, mas centros vibrantes numa rede panspermica, onde vetores observáveis facilitam a propagação biológica e desafiam a noção de origens independentes, consolidando a vida como fenômeno reticular em vez de pontual. Esta visão holística impulsiona-nos para provas adicionais de ângulos complementares, como análises históricas de meteoritos que ancoram a teoria a eventos passados do nosso próprio sistema solar, oferecendo uma lente retrospectiva para validar a dispersão interestelar. Apresentando o caso, prova 2, de um ângulo diferente, concentremo-nos em exemplos históricos e simulações que ilustram a panspermia através da análise de compostos carbonáceos em meteoritos terrestres, com o meteorito Allende, de 1969, como paradigma, cuja composição orgânica foi dissecada exaustivamente para revelar precursores biológicos transferidos do espaço primitivo. O Allende, um condrito carbonáceo de 2 toneladas que se fragmentou sobre Chihuahua, México, a 8 de fevereiro de 1969, representa um dos eventos meteoríticos mais bem documentados do século XX, com milhares de fragmentos recolhidos imediatamente após o impacto, preservando a sua integridade química em museus como o Smithsonian e o Instituto de Geofísica da UNAM. Ao contrário das amostras orbitais modernas como Ryugu,
Allende oferece uma janela histórica sobre a química solar precoce. Análises iniciais nos anos 70, lideradas pela equipa de Carleton Moore, na Universidade do Arkansas, publicadas em Geoquímica et Cosmoquímica Acta, 1970, identificaram uma matriz rica em carbono, até 3% em peso, incluindo compostos voláteis como monóxido de carbono e metano, juntamente com macromoléculas orgânicas insolúveis, conhecidas como matéria orgânica insolúvel, IOM, que constituem 70% dos orgânicos totais e exibem estruturas poliméricas semelhantes a querogênios prebióticos terrestres. Mais recentemente, estudos com espectrometria de massa de alta resolução, HRMS, em 2018, pelo Laboratório Nacional de Los Alamos, reportado em Proceedings of the National Academy of Sciences, detetaram em Allende mais de 100 aminoácidos, incluindo formas não padrão como A-aminoisobutírico e nucleotídeos basais como citosina, com concentrações que superam as de Murchison em complexidade, sugerindo que este meteorito capturou e preservou material da nebulosa solar durante a sua acreção há 4 bilhões e 567 milhões de anos. Este caso fortalece-se mediante simulações computacionais que modelam a trajetória e a sobrevivência de tais compostos durante transferências interplanetárias. Por exemplo, o projeto de simulação LITOPAN da Universidade do Arizona, 2022, utilizando códigos hidrodinâmicos como AISALI, recriou a ejeção de material semelhante a Allende de um protoplaneta como Ceres durante colisões na cintura de asteroides, estimando que fragmentos de 10 a 100 metros poderiam alcançar a Terra em 10 a quinta 10 a sexta anos, com 5 a 15% de integridade orgânica preservada, protegendo aminoácidos do calor e radiação mediante ablação superficial. Estas simulações incorporam dados reais de Allende. A sua mineralogia, dominada por olivina e magnetita, atua como catalisador para reações orgânicas, e testes de irradiação em aceleradores de partículas, CERN 2021, mostram que o IOM resiste a doses de 10 a sexta Gray, equivalente a uma viagem interestelar típica, mantendo cadeias poliméricas vitais para a abiogênese local. Historicamente, Allende não era um evento isolado. Fazia parte de um enxame de condritos carbonáceos durante o bombardeamento tardio, e a sua análise isotópica, com D13C de -30 por mil em orgânicos, coincidente com biomarcadores terrestres, sugere que contribuiu diretamente para a sopa primordial adeana, resolvendo discrepâncias na datação da vida precoce. Contudo, para manter o rigor, é crucial examinar as condições limite nos métodos de detecção que sustentam esta prova, particularmente as limitações inerentes às técnicas analíticas que poderiam introduzir viés ou artefactos na interpretação panspérmica. Os métodos primários para Allende envolvem extração química agressiva, como pirólise a 600 graus Celsius em hélio para libertar voláteis, seguida de GCMS, que, embora sensível a ppm, pode degradar compostos frágeis, gerando derivados que simulam complexidade biológica. Por instância, a decomposição térmica do IOM poderia produzir aminoácidos secundários não originais, como advertido em revisões críticas da Meteoritical Society, 2015. Além disso, a detecção de quiralidade mediante cromatografia líquida de alta performance, HPLC, enfrenta desafios em amostras antigas. Allende mostra um excesso L de apenas 5 a 10% em aminoácidos, que poderia ser atribuído à racemização pós-impacto ou contaminação diagenética durante os seus 4 bilhões e 500 milhões de anos no espaço, em vez de herança biológica. Para mitigar estes limites, protocolos modernos incorporam controlos isotópicos e não destrutivos. Espectroscopia Raman in situ, aplicada em fragmentos de Allende pela equipa do Caltech,
2020, mapeia ligações CH e COO sem extração, confirmando distribuições orgânicas heterogêneas que evitam artefactos térmicos com resoluções espaciais de 1 micrômetro, que distinguem inclusões primordiais de alterações secundárias. Da mesma forma, análises de fluorescência de raios X, XRF, quantificam elementos traço como fósforo e azoto em contextos mineralógicos, validando que 80% dos orgânicos são endógenos ao meteorito, não contaminantes terrestres, um risco mitigado pelo depósito em câmaras inertes desde 1969. Estas condições limite não invalidam a prova, mas refinam-na, assegurando que as interpretações panspérmicas se baseiem em dados robustos e verificáveis, elevando o caso Q, prova 2, a um testemunho convincente de como meteoritos como a Lende não só transportaram precursores, mas integraram dinâmicas geológicas e biológicas num fluxo cósmico contínuo. Sintetizando os insights deste caso, prova 2, emerge um panorama interdisciplinar que robustece o modelo multivetor da panspermia, fundindo evidências geológicas e microbiológicas para ilustrar como a dispersão da vida opera através de canais diversos e complementares, desde impactos rochosos a nuvens de poeira orgânica. Do lado geológico, as análises de Allende revelam uma petrografia complexa. Inclusões de matriz carbonácea com olivina e piroxeno, que encapsulam orgânicos em microfósseis minerais, como magnetita framboidal, estruturas que simulam biomarcadores terrestres e sugerem processos de mineralização em ambientes prebióticos espaciais. Estudos geológicos, como os da equipa do Lunar and Planetary Institute, 2021, correlacionaram estas inclusões com formações na cintura de asteroides, onde colisões recorrentes, modeladas por equações de impacto hidrodinâmico, ejetam material a velocidades de escape, preservando a integridade química mediante arrefecimento adiabático rápido, que evita a degradação térmica dos aminoácidos. Esta evidência geológica não é estática, integra dados de datação radiométrica, com idades de 4 bilhões e 567 milhões de anos, confirmadas por isótopos de rubídio e estrôncio, alinhando a Lende com o bombardeamento tardio que infundiu a Terra com vetores multissucesso, onde 10 a 20% dos impactos poderiam ter entregue cargas orgânicas vitais, segundo simulações do Goddard Space Flight Center, 2023. Complementando esta base geológica, a microbiologia aporta uma lente biológica que valida a vitalidade destes vetores. Experiências com análogos de Allende, como rochas basálticas impregnadas de extremófilos, por exemplo, Deinococcus radiodurans, expostas em simuladores de impacto no Vertical Gun Range da NASA, demonstram que 40% das colônias sobrevivem a ejeções a 5 km por segundo, com reparação do ADN pós-impacto, que restaura a funcionalidade genética em horas. Publicações em Astrobiology, 2022, detalham como enzimas, como RECA nestas bactérias, combatem mutações induzidas por choque, estendendo a sobrevivência a trânsitos de milhões de anos, enquanto estudos metagenômicos do IOM em Allende, sequenciados pelo Joint Genome Institute, identificam sequências de RNA ribossomal fóssil, sugerindo que polímeros orgânicos poderiam atuar como proto-RNA, catalisando replicação em ambientes úmidos pós-impacto. Esta interdisciplinaridade suporta um modelo multivetor, não um só canal, mas uma sinfonia de dispersão onde a geologia fornece o hardware, rochas e cometas como escudos, e a microbiologia, o software, adaptações genéticas para resiliência, tornando a panspermia um processo holístico que explica a distribuição de vida primitiva em escalas solares e galácticas. Para interromper este fluxo analítico com um padrão que reinicia a atenção,
contemplemos um paradoxo fascinante inerente à panspermia. As origens da vida são simultaneamente locais e importadas, um entrelaçado onde a química endógena da Terra, como reações hidrotermais em chaminés negras, enriquece-se de sementes cósmicas de além-de, apagando a dicotomia entre a biogênese e transferência externa. Este paradoxo não se resolve em absolutos. Em vez disso, propõe uma hibridização evolutiva, onde impactos como o de além-de injetam catalisadores que aceleram processos locais, elevando a probabilidade de emergência biológica de improvável a inevitável, como se o cosmos e o planeta conspirassem numa cocriação dialética. Em microconclusão, o caso prova 2, através desta síntese geológico-microbiológica, ancora o núcleo B, demonstrando que a rede galáctica da panspermia opera mediante vetores multifaceta, transformando a vida de evento isolado em fluxo interconectado que reordena a nossa cosmovisão astrobiológica, onde a Terra é tanto berço como estação de retransmissão no tapete cósmico. Esta consolidação conceptual impulsiona-nos agora para as aplicações práticas e impactos da teoria, onde traduzimos estas evidências em práticas mentais que empoderam o pensamento científico individual, permitindo aos leitores internalizar e aplicar os insights da panspermia na sua compreensão do universo e da existência humana. Se gostas deste vídeo, subscreve. Transicionando para a secção de aplicação-impacto, adotamos uma prática mental estruturada em 3 passos precisos, adaptada para leitores não especialistas, mas ancorada no rigor científico, que transforma a panspermia de hipótese abstrata em lente operativa para reinterpretar a realidade cotidiana e cósmica. Esta abordagem não só democratiza o conhecimento astrobiológico, mas favorece um pensamento crítico empowering, convidando a questionar assunções enraizadas e a perceber conexões interestelares em fenômenos observáveis. Formalmente, esta prática baseia-se em princípios cognitivos derivados da epistemologia bayesiana, atualizando crenças com evidência probabilística e da fenomenologia científica, onde a observação ativa precede a reflexão e a reinterpretação, alinhando-se com metodologias usadas em programas educativos da NASA, como o Astrobiology Institute. O primeiro passo consiste em notar eventos cósmicos cotidianos, como chuvas de meteoros ou a passagem de cometas, como portadores potenciais de vida, cultivando uma sensibilidade perceptiva que eleva o efêmero ao profundo. Na prática, isto implica dedicar tempo a observações noturnas sistemáticas. Durante a chuva das Perseidas em agosto, por exemplo, contemplai as riscas luminosas não como meros fogos de artifício celestes, mas como ecos de vetores panspérmicos, recordando que cada meteorito poderia conter traços de orgânicos semelhantes aos de além-de, com probabilidades estimadas de 0,1 a 1% de transportar precursores vitais, segundo modelos da Agência Espacial Europeia. 2022. Formalmente, este passo operacionaliza-se mediante um diário de observação. Registrai detalhes como a densidade da chuva, até 100 meteoros por hora, e correlacionai-os com dados da International Meteor Organization, anotando como estes eventos, fragmentos da nuvem de Oort, ilustram a dinâmica de ejeção que dispersa sementes biológicas, treinando o olho a reconhecer o cosmos não como distante, mas como laboratório vivo acessível do quintal de casa. Este hábito empodera o leitor, convertendo passividade em agência perceptiva, dissipando a ilusão de separação entre terra e espaço e preparando o terreno para uma apreciação formal da panspermia como processo observável em tempo real. O segundo passo avança para testar assunções pessoais mediante uma revisão crítica dos debates sobre a biogênese, desafiando narrativas internalizadas de uma origem terrestre única, mediante confronto com evidências contrárias. Aqui,
o leitor engaja-se num exercício de análise comparativa. Selecionai textos-chave, como o clássico The Origin of Life, de Alexandre Oparin, 1936, que defende a abiogênese redutiva, e contrastai-o com revisões panspérmicas como Panspermia, A New View of Life, de Francis Crick, 1981, avaliando forças mediante critérios formais, probabilidade estatística, consistência com fósseis e compatibilidade com dados isotópicos. Por exemplo, examinai o experimento de Miller-Urey, que produziu aminoácidos num frasco simulando a atmosfera primitiva, mas reconhecei os seus limites. Ignora a diluição oceânica e a quiralidade, problemas resolvidos por importações meteoríticas como as de Ryugu, com taxas de sucesso 10 a 6ª vezes superiores, segundo simulações bayesianas do SETI Institute, 2023. Formalmente, este passo emprega um quadro de falsificabilidade popperiana. Formulai hipóteses pessoais. A vida surgiu só na Terra. E testai-as contra dados, como a datação de micróbios, há 3 bilhões e 800 milhões de anos, versus a formação terrestre há 4 bilhões e 500 milhões, calculando odds ratios que favorecem a panspermia a 70% sob modelos híbridos. Este testing não só desmantela vieses antropocêntricos, mas empodera um pensamento científico autônomo, favorecendo resiliência intelectual ao navegar controvérsias como as do paradoxo local importado e pavimentando o caminho para reinterpretações transformadoras. O terceiro passo culmina em reinterpretar a raridade aparente da vida como conectividade interestelar inerente, reestruturando a cosmovisão para ver a biosfera terrestre não como anomalia, mas como fio numa rede galáctica. Formalmente, isto envolve um exercício de remapeamento cognitivo. Tomai a equação de Drake, que estima civilizações comunicativas, N égea R FP N FLFI FCL, e modificai-a incorporando a panspermia como fator de dispersão, DS, onde FL, fração de planetas com vida, eleva-se de 10 a -3 a 0,11 por vetores multisucesso, prevendo N 10⁴ na Via Láctea, segundo atualizações do Breakthrough Listen, 2024. Em exemplo prático, refleti sobre a solidão do cosmos, o silêncio nas buscas SETI, reinterpretando-a não como esterilidade universal, mas como evidência de uma rede panspérmica que ainda não mapeamos completamente, onde o silêncio SETI poderia refletir não a ausência de vida, mas a sua difusão subtil através de vetores microscópicos que evitam detecção macroscópica. Este passo final não passem. Requer uma reestruturação ativa de quadros mentais, como visualizar a equação de Drake expandida com um termo panspérmico, DSOI, taxa de dispersão biológica, estimada em 10 a -6 por ano por planeta habitável segundo modelos do ESO, 2023, o que eleva as predições de civilizações de poucas dezenas a milhares, transformando a percepção da humanidade de pioneiros isolados a herdeiros numa cadeia evolutiva cósmica. Reinterpretando assim, o leitor não só internaliza a panspermia, mas vive-a. Cada olhar ao céu noturno torna-se um reconhecimento de conexões ancestrais, empoderando uma ética global que prioriza a proteção da biosfera terrestre como guardiã de um legado interestelar, e favorecendo avanços em missões como Europa Clipper, lançada em 2024, que procuram microfósseis em luas jovianas como possíveis estações intermédias na rede. Escalando estas implicações, consideremos como esta prática mental não se limita à contemplação intelectual, mas permeia decisões práticas na era espacial. Em debates sobre a terraformação de Marte, por instância, notar eventos cósmicos alerta-nos para riscos de contaminação cruzada, testando assunções de esterilidade marciana contra evidências de metano endógeno, detetado pelo rover Curiosity, 2023.
que poderiam indicar vida. Importada e reinterpretando a colonização não como conquista, mas como extensão responsável da rede panspermica, alinhando políticas da ONU sobre exploração espacial com princípios de não interferência biológica. Mas, e se esta conectividade revelar vulnerabilidades inesperadas, como pandemias cósmicas, onde micróbios alienígenas alteram ecossistemas locais? Esta pergunta religa a nossa curiosidade, impulsionando-nos a aprofundar ramificações éticas e científicas que emergem quando a vida é vista não como dom único, mas como contágio inevitável. Para reiniciar a atenção nesta cadência conceptual, seguindo um padrão de interrupções a cada 3 blocos de ideias, inserimos uma mini-história hipotética que ilustra o potencial transformador destas aplicações. Imaginemos o ano 2045, uma equipa internacional na base Artemis na Lua, escavando o rególito polar durante uma tempestade solar, desenterra um fragmento de meteorito marciano ejetado há 100 milhões de anos. Sob microscópios quânticos avançados, um biólogo descobre colônias microbianas vitais, arqueias com genomas codificados em ADN quiral L, idêntico ao terrestre, mas com enzimas resistentes à radiação que superam qualquer extremófilo conhecido. Nomeadas Artemisia cósmica, estas entidades não só confirmam a litopanspermia, mas, ao sequenciamento, revelam sequências genéticas partilhadas com bactérias terrestres profundas, sugerindo um fluxo bidirecional. A Terra como emissora e receptora numa rede viva. A descoberta, anunciada numa conferência global, não provoca pânico, mas euforia científica. Os cientistas, aplicando a prática mental, notam o meteorito como vetor observável, testam narrativas de isolamento contra dados isotópicos que ligam Marte à Terra adeana e reinterpretam a humanidade como ponte numa evolução galáctica, catalisando tratados interestelares que regulam a semeadura humana em exoplanetas. Esta história, embora fictícia, baseia-se em trajetórias reais de missões como Mars Sample Return, prevista para 2031, destacando como a panspermia poderia redefinir não só a ciência, mas a diplomacia cósmica. Avançando nesta escalada, um facto impactante interrompe o fluxo. Segundo simulações do Instituto de Astrofísica de Oxford, 2024, a Via Láctea poderia ter experimentado pelo menos 10 a 12ª transferências biológicas nos seus 13 bilhões de anos, tornando a panspermia não uma raridade, mas a norma evolutiva, com implicações que se estendem à consciência. Se a vida é contagiosa, poderia a inteligência emergir convergentemente em nós distantes, unindo mentes através de heranças genéticas partilhadas? Esta reflexão, a meio da nossa exploração aplicada, religa o leitor a horizontes mais amplos. Finalmente, estas aplicações culminam numa tensão crescente que confina com a revelação central. Notando, testando e reinterpretando, a panspermia emerge não como teoria marginal, mas como chave para desbloquear o enigma da existência, onde a vida transcende barreiras planetárias para se tornar um contágio cósmico inevitável. E aqui, no clímax da nossa exploração, chega a revelação prometida que fecha o ciclo número 1, aquela surpreendente evidência experimental que suporta a panspermia, com uma linha memorável que encapsula a sua essência transformadora. A panspermia não só explica as origens da vida, desvenda a vida mesma como um contágio cósmico inevitável, uma força propagativa que o universo projeta para disseminar a complexidade biológica através dos seus confins infinitos. Esta afirmação não é mera retórica poética, mas o